Então Jesus reaparece para os discípulos a portas fechadas. E nessa oportunidade, ele tem a chance ali de se defrontar com os discípulos. E ele fala com todos, mas ele não fala com Pedro. Não há nenhuma fala direta. E Pedro estava até então esperando uma oportunidade para poder saber o que de fato se passava dentro de Jesus, o que estava acontecendo com ele na medida em que ele o havia traído, o havia negado. O que poderia se passar dentro da mente do Cristo? Mas ele não fala nada. Mas Jesus voltaria uma segunda vez. Jesus iria voltar 8 dias depois para uma nova oportunidade. Novamente, estando os discípulos a portas fechadas, Jesus aparecia. Só que agora ele ia falar com um discípulo, mas não era Pedro. Ele iria conversar com Tomé, porque na primeira oportunidade Tomé não estava presente. Então, quando ele se materializa de novo, ele diz: Tomé, coloca o teu dedo na minha chaga. E Pedro, tem nada para Pedro. Não há nenhuma conversa com Pedro. Pedro está, na verdade, se sentindo alijado do processo. Eu neguei o mestre, e nas várias oportunidades que eu já tive, eu não tenho a chance de falar com ele. Ele apareceu, ele saiu do túmulo, não me procurou, falou com Maria de Magdala, reuniu com todos nós, falou com Tomé, mas ele não dirige nenhuma palavra para mim. Meu Deus, o que terá acontecido? E na conversa que Jesus tem com Maria de Magdala, ele diz para ela: avisa aos meus irmãos para irem para Galileia. E eles vão para Galileia. E conta o evangelista João, no seu capítulo 21, que os discípulos estavam na Galileia depois do ocorrido, e que 7 discípulos estavam reunidos. E de repente, um deles, Pedro, vira-se para os demais e, analisando todo o ocorrido, toda a história do que se deu, tudo aquilo que ele fez, todas as coisas que se deram, ele diz: eu vou pescar. Ana Teresa Camachmi. O que significa esse movimento do pescador que saiu de Cafarnaum, que viveu 3 anos com Jesus, que experimentou coisas extraordinárias, que viu a transfiguração, que viu a ressurreição da filha de Lázaro, que viu tantas coisas, que assistiu tantos fenômenos extraordinários, que viu tantos ensinamentos maravilhosos, e de repente agora está na sua mesma vila, num vazio danado. É como se ele dissesse: eu vou voltar para a minha história, eu vou voltar para o lugar de onde eu saí, eu vou esquecer tudo isso, eu vou voltar para a minha vida, porque eu errei, eu não deveria ter feito o que fiz, e por isso eu preciso voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Num movimento muito parecido com o que a gente faz muitas vezes. E os outros 6 dizem: então a gente vai também. E os 7 vão pescar. Quando eles estão pescando, vai acontecer um fenômeno muito interessante, Denise e Lino. Eles vão passar a noite inteira jogando a rede no mar.
e não vão pegar nada. Estão percebendo o que vai acontecer? De repente, quando eles veem na margem, existe um homem à distância de aproximadamente uns 100 metros. Eles estão dentro do lago, e há um homem a uma distância de 100 metros na beira do lago de Genezaré, que grita para eles uma frase. Qual frase ele diz? Lançai a rede para o lado direito do barco. Quando eles ouvem, eles imediatamente conectam. Será? Mas eles jogam a rede. E quando jogam a rede que eles puxam, quantos peixes vêm, Álvaro? 150, acho que são 143, 157? 157. É porque esse número tem uma coisa conectada com o Antigo Testamento, por isso que eu estou perguntando para ele, que eu sei que ele sabe. Os peixes grandes são colhidos, e quando eles puxam a rede que vem os peixes, Pedro, olha esta cena. Atenção, Rafael Siqueira. Quando acontece da pesca, Pedro, que estava no barco, se joga dentro da água, dizendo que ele estava nu. No Antigo Testamento tem uma história parecida. No livro do Gênesis, que é uma história mitológica, Adão e Eva moravam no paraíso, e depois que eles delinquem, quando Deus os visita, eles se escondem, porque estavam nus. Pedro, quando percebe que aquele que estava na areia da praia era o Senhor, ele se joga dentro d'água, porque estava nu. Que nudez é essa? Essa nudez não é nudez física, é porque a alma dele estava desnuda. O processo de reflexão sobre si próprio estava todo eviscerado. Então, Rafael, é um mecanismo do processo de culpa que faz o indivíduo fugir de si mesmo, e Pedro se joga nas águas do rio, do mar, da Galileia, e então os outros levam a embarcação até a areia. E realmente era Jesus que estava lá. Eles ficam profundamente assustados de verem que é o Cristo que está sentado com eles. E é uma coisa interessante, não é? Maria de Magdala não conheceu Jesus quando o viu. Os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus quando o viram. E os discípulos na Galileia têm dificuldade de reconhecer Jesus. É só na conversa que eles vão vendo, como se o processo de materialização trouxesse alguma característica nele que fosse diferente do homem físico que eles conheceram antes da crucificação. Eles então assam os peixes. E Jesus, para celebrar a materialidade da vida, para que eles não tivessem dúvida de que existia vida após a morte, que ele não era um fantasma, ele come o peixe. Jesus come o peixe com eles, para eles poderem dizer: gente, esse negócio é verdade, o cara comeu.